Marco. Muito bom dia, pessoal. Excelente dia, uma excelente semana a todos. Eu estava ali, conversando ali com o Cir, relembrando tempos pretéritos, e estava me vindo aqui na cabeça, o mesmo P de provisório é o P de permanente, né? Tem políticas, tem iniciativas, tem ações que elas são provisórias, elas são durante um determinado período. E esse mesmo P do provisório se aplica no permanente, se aplica no perene. Existem políticas que são perenes, né? E a política de formação de líderes, de aperfeiçoamento, de preparo, ela é absolutamente perene. Ela é absolutamente permanente. E aí, a gente aqui, dentro desse contexto, estava vendo aqui, só na minha trajetória aqui, eu já presenciei os últimos 25 anos do Sebrae, aqui, Alcezinho, prestando um belíssimo trabalho nesse intuito de formar cada vez mais comunidades, aperfeiçoar a formação de lideranças aqui dentro do estado do Ceará. Lembro quando a gente rodava, o Alcezinho já estava também na estrada, naquela época do Sebrae há muito mais tempo, e mais 97, 98, 99, nós estamos falando de 24 anos atrás, a Wilma era a não sei se chamava na época articuladora, e todo o escritório de Chamoguim. Como era que chamava? Articuladora. Era articuladora mesmo. O Alcides estava lá no Iguatu, e ali a gente, tantos municípios que a gente participou, Crato, Juazeiro, lá na Ibiapaba, Tianguá, Sobral, foi em Iguatu também, foi Jaguaribe, Crateús, formando entidades para que a gente pudesse formar líderes naquelas regiões. E quando eu vejo aqui o potencial que tem aqui, agentes de desenvolvimento, que dentro da estratégia maior do Sebrae, é importante a gente ter essa noção, uma estratégia, e alegria te rever, viu, Alexandre? E o Alexandre Cialdini é um profissional extremamente qualificado, entende isso muito bem, assim como todos os senhores e as senhoras. A qualificação, a estratégia é muito importante para todos nós, porque ela confere propósito a todas as nossas ações cotidianas. E o Sebrae Nacional, no âmbito da sua estratégia maior, tem 4 grandes eixos de atuação. Um deles é a qualificação do empreendedor brasileiro. Então isso aqui que a gente está fazendo hoje aqui no estado do Ceará, que tem, Nelson, esse espelho lá do Paraná, que começou com o polo de lideranças, está dentro dessa estratégia a gente qualificar o empreendedor. E aqui os senhores, com todas as suas funções nas atividades à frente dos municípios, contribuem também muito em outra vertente, que é um outro eixo, que é o ambiente de negócio. Desenvolver cada vez mais um ambiente de negócio que seja favorável para o empreendedor poder prosperar. E aqui, quando a gente fala, meu caro Expedito, minha cara Alvania, sempre uma alegria revê-los, quando fala de líder, a gente fala no tempo de liderado. Porque todos nós somos ao mesmo tempo, e ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, nós somos líderes e liderados. A gente, o tempo inteiro, a gente intercala essas atividades. E quando a gente fala de liderado, talvez uma das coisas mais importantes para a gente, um liderado, começar a se transformar num líder, e aí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos sobre liderança, e na minha tese de mestrado eu defendi essa tese do líder regenerador, e a gente analisou também o papel do liderado. E o liderado, primeira coisa que um liderado tem que fazer para ele começar a ter uma possibilidade ali, já ter ali um primeiro suspiro da liderança mesmo, é ele se autoliderar. Se todos nós, que eu falei, que somos liderados e líderes, a gente poder incorporar nas nossas ações cotidianas o líder que nós gostaríamos de ver, os líderes que nós gostaríamos de ter, o nosso país seria absolutamente outro país. Porque a gente projeta menos nos outros e a gente começa a assumir mais nós como protagonistas do que nós gostaríamos que fosse. Esse é o primeiro papel, é o autoliderar. E dentro desse contexto do autoliderar, também você tem um outro aspecto fundamental, que é a gente entender o papel que nós liderados exercemos sobre os líderes. Meus caros amigos, minhas caras amigas,
os liderados exercem muito mais influência e muito mais força sobre o desempenho dos líderes do que é o que a gente pode imaginar. O papel do liderado é fundamental. Então eu quero com isso dizer que todos nós, independentemente da nossa atividade, independentemente da nossa área de atuação, independentemente do que a gente está naquele momento, o papel, a posição que a gente está desempenhando, a gente tem sim um papel essencial. Porque quando a gente fala da sociedade, quando a gente fala do todo, às vezes a gente usa o termo, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Mas a sociedade nada mais é do que o conjunto de todos nós individualmente. A consciência da sociedade é o somatório das nossas consciências individuais. Então, quando nós nos somamos, quando nós damos tudo de nós, 100% de nós, para um determinado esforço, aquilo faz com que as outras pessoas também possam colocar 100% de si, e aí sim a gente potencializa tudo que a gente tem. E dentro dessa política perene, voltando ao P, de permanente, de perene do início, a política do Sebrae é sempre essa, né, de formar líderes. Eu me lembro, Alcizinho, na época do Sebrae Ideal, eu fiz Sebrae Ideal aqui nesse mesmo prédio, sei lá, 95, 94, alguma coisa que o valha. Agora esse polo de lideranças, no dia 15, próximo agora de dezembro, nós vamos lançar um outro programa também de liderança dentro desse mesmo contexto e complementar, que é o Líderes para o Brasil. Não vou falar nada dele agora não, a gente vai falar só no dia 15. Mas tem também toda uma interface internacional e para que nós possamos nos conectar com redes internacionais, com grandes hubs, com grandes centros de inovação e qualificação do mundo inteiro. Essa é a nossa obrigação. Se antes existia um termo nos Estados Unidos que chama Generational Wealth, que é aquela riqueza que ela é geracional. Aquelas riquezas enormes que vão passando de gerações para gerações. E hoje, para mim, está muito claro. A Generational Wealth, ela é o conhecimento. Ela é o preparo. Ela é aquilo que ninguém, nem nada, não existe crise, não existe inflação, não existe epidemia, não existe pandemia, não existe nada que tire de nós. É o nosso próprio conhecimento. Tem um quem tire. Nada pode tirar. Então esse preparo é fundamental. E os senhores e as senhoras são líderes. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte: não tenham apego com as posições em que vocês exercem hoje. Exerçam as posições que vocês exercem, sabendo que existe um diferencial que a língua portuguesa nos ensina, entre o ser e o estar. Eu não sou diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Eu estou, neste momento, como diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Como estive, conforme o Alexandre falou, eu tive a alegria de trabalhar com ele, como secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, há 10 anos atrás. Então, a língua portuguesa nos ensina, porque quanto mais uma pessoa é apegada ao cargo, mais ela é incompetente para desempenhar as políticas que devem efetivamente serem implementadas. Eu gostaria muito que a gente ficasse com essa mensagem. E que vocês, que todos nós pudéssemos cada vez mais também fazer o exercício da humildade. E o mar aqui nos ensina, o maior exemplo de humildade, aliás, que existe na face da terra é o mar. Nós estamos numa cidade costeira, nós estamos num estado que tem uma costa vasta, com mais de 500 quilômetros, algo em torno de 400. São 484 ou 584? Tá certo? Algo em torno disso. O mar, por que o mar é tão grande? Porque ele se coloca abaixo de todos os rios da face da terra para receber suas águas. Então nos coloquemos em posição de receber. Não vamos, quando a gente vai para qualquer local, sempre a gente diz, não, isso aqui eu já sei, isso aqui é besteira. Não, vamos receber, recebe. Escuta. E aí a gente faz depois a seleção, vê o que presta, vê o que não presta, vê o que tem efetivamente adesão com a nossa realidade, o que não tem. Esse julgamento é individual de todos e cada um de vocês. Mas primeiro a gente tem que receber, fazer como um mar, esse exercício de humildade, que é fundamental para que a gente possa também poder passar um pouco do que o que a gente aprendeu na vida para os outros. E vocês todos aqui são fundamentais para esse processo. Essa rede aqui, Alcizinho, que muito bem nesse momento, e eu parabenizo todo o corpo técnico do Sebrae, você como gerente da área, Wilma, e todos aqueles de todos os escritórios regionais do Estado do Ceará,
Obviamente, meu abraço forte primeiro para o nosso presidente do Conselho, presidente Ricardo Cavalcante, um queridíssimo amigo, para os 3 diretores, tanto o Cartaz como o Ayrton, para você, Alcizinho, que aqui representa todos, e para o corpo técnico, conforme eu falei. Porque as ações acontecem no dia a dia, lá na base. Na base. Vocês estão tocando o coração das pessoas que moram nos respectivos municípios, são vocês que tocam o coração. E do mesmo jeito são os técnicos do Sebrae no Brasil inteiro. Então, encerro dizendo o seguinte, que Deus possa cada vez mais nos dar força para que a gente possa continuar, contínua e crescentemente, trabalhando na formação de líderes para o nosso querido Brasil. Líderes que tenham as mãos limpas e que, com essa independência, possam segurar com absoluta firmeza o mastro de todas as bandeiras que se propõem a carregar ao longo da vida. Que Deus nos abençoe nessa missão. Muito grato a todos os nossos dias. Muito obrigado, meu caro Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, sempre com uma palavra inteligente, com muita energia para a gente, para animarmos ainda mais no nosso encontro de hoje.